Coloquei a nossa sessão para gravar aí, que depois ela vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Galera que está chegando agora. Galera que está chegando agora, é só entrar no Miro, preencher ali duas perguntinhas que a gente deixou para vocês. Uma que tem a cruzinha azul, qual a sua motivação para estar aqui hoje, e o T em cor-de-rosa ali, que perguntas você tem neste momento. Esse board vai ficar vivo e ele pode ser preenchido ao longo aí da nossa jornada em qualquer momento, tá? Ele pode ficar com vocês, depois vai ser liberado para vocês também um PDF, então usem e abusem deste board. Já já a gente começa. Já passamos de 100 pessoas na sala. Muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. TRTFMMRO está em BH. Muito bem, prazer em conhecê-lo ou conhecê-la. Se vocês puderem se nomear aí na janelinha, facilita para a gente poder conversar. Brincadeirinha. Nome e sobrenome, aí, Esther. Boa. Mais 3 minutinhos e a gente começa. Pessoal que está entrando agora, bem-vindos, bem-vindas. Estamos recebendo vocês com o link no Miro, essa plataforma colaborativa, para vocês colocarem lá qual a motivação que as trouxe aqui hoje. Se vocês tiverem algumas perguntas, também já podem ir colocando lá, ou se elas aparecerem durante a nossa jornada, fiquem à vontade para ir preenchendo o Miro a qualquer momento também. A gente vai compartilhar com vocês e vou responder as perguntas na medida do possível lá no Miro também, o que não der para a gente responder hoje aqui no final da sessão, tá? Pessoal, essas janelas escuras que aparecem na minha tela é que eu estou com os comandos abertos aqui para eu poder admitir as pessoas na sala. Então ela cobre a visualização. E aí eu deixo o chat aberto, tá vendo? Fica movimentando. Então não se preocupem que na hora que eu for mostrar os slides eu vou tirar essas telas da frente. Mais um minutinho. Esther, eu vou te pedir para assumir a admissão agora dos participantes. Estamos agora exatamente com 150 participantes. Que legal, ver tanta gente. Sejam bem-vindos, boa noite. Muito bacana estar aqui com a casa cheia, sentindo um calorzinho aqui mesmo no ambiente virtual. Galera que está chegando agora, a gente está lá no Miro, preenchendo um board com motivação que trouxe vocês até aqui hoje e também perguntas, se vocês têm algumas perguntas já de antemão, colocarem lá para a gente. A gente vai deixar esse board aberto durante a nossa jornada e depois vai ser disponibilizado para vocês também, tá bom? Aí o link fresquinho que a Esther colocou para vocês. Então, agora sim, dando partida aí nos nossos motores para começar nosso papinho. 90 minutos vai ser muito rápido esse papo, é um webinar onde a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem praticando na Ecos, um pouco do que a gente vem aprendendo, e obviamente que vocês devem ter muita coisa legal para compartilhar com a gente, e a gente vai abrir um espaço aí para isso também. Caso não dê tempo, dentro dessa janela que a gente construiu aqui, tem um espaço lá no Miro, que tem um marquinha do tesouro ali para você deixar suas contribuições, reflexões, links,
beijos, o que você quiser, aquele espaço é coletivo, colaborativo, então use e abuse. Eu sou um dos sócios da Ecos, Laboratório de Inovação, sou Product Owner do curso Facilitation Design e facilitador dos cursos da casa. Hoje estou aqui com a Stephanie, vou deixar ela dar um oi também e se apresentar aí para vocês. Oi, pessoal, boa noite. Que bom ver a sala cheia, vamos dizer assim. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Service Design e também, sempre que possível, sou facilitadora aqui dos processos de aprendizagem das aulas na Ecos. Prazer estar com vocês e o que precisarem, contem comigo, vou estar aqui no chat prestando atenção em tudo. A Stephanie esteve com a gente na Ecos durante um longo tempo, hoje ela é facilitadora da nossa rede, trabalha comigo como facilitadora no Facilitation Design e trabalha também numa equipe super, hiper talentosa e jovem da Accenture. Ela não esquece de falar, mas eu acho importante dar essa credencial aí para a nossa querida Esther. Então, pessoal, nossa agenda hoje, 10 minutos de chegança, que é o que a gente está fazendo agora, terminando essa primeira etapa, apresentando o Miro para vocês, que está lá para vocês irem registrando falas, pensamentos, porque, infelizmente, dentro de 90 minutos a gente vai conseguir falar muito, e especialmente uma sala cheia dessa, que bacana, agora está quase batendo 170, mas tem espaço para todo mundo, e se não sobrar, coloquem para fora ali, extrapolem as margens, porque aquela margem é só, obviamente, imaginária, a gente pode explodir esses limites aí. Aí a gente vai entrar num aquecimento rapidinho para você poder fazer um pouquinho de networking com algumas pessoas aqui na sala, poder falar do seu trabalho, que eu acho que é bacana esses espaços de compartilhamento, e não só uma fala única, né? Só uma voz. E aí a gente entra no miolinho dessa apresentação, que são 40 minutos, onde eu vou compartilhar com vocês a nossa visão que integra design, aprendizagem e facilitação. Como é que esses temas se conversam, o que a gente vem depurando disso, como é que a gente enxerga especialmente o viés da facilitação quando a gente junta design e aprendizagem. Aí tem 10 minutos que a gente pode bater um papo, vou abrir os microfones para vocês trazerem perguntas e a gente poder se falar um pouquinho, e aí no finalzinho a gente fecha mostrando para vocês um preview das nossas outras jornadas de aprendizagem que se conectam com essa do facilitação também, que é um dos cursos que a gente tem na casa. Alguns combinados, antes da gente começar, então deixa eu pedir para todos deixarem o microfone no mudo, para não interferir com o som aqui da nossa fala. Tem um recurso de levantar a mão, caso você queira, em algum momento, fazer alguma colocação, fazer uma pergunta, fiquem à vontade aí, só respeitando esse nosso prazo, né? Como eu falei, a gente não vai ter tempo de todo mundo, mas obviamente que eu quero que isso seja uma troca. Então, usem o recurso de levantar a mão na listinha de participantes ou de bate-papo. Eu nunca lembro qual das duas janelinhas, mas ou na janela de participantes ou de bate-papo tem um recurso ali, levantar a mão. E adoro ver todos e todes e todas, então câmera ligada, estou acabando de passar aqui, vendo umas carinhas queridas, pessoas que já estiveram comigo, estão comigo, continuarão, e gente também desconhecida, tão bem-vindas quanto. Então, muito gostoso poder ver a carinha de vocês, a gente poder trocar um pouco de energia visual, né? E não só essa coisa digital mais fria que a gente está tendo que se acostumar. Então, sem mais delongas, quero fazer um aquecimento rápido, que é um dos nossos rituais de abertura. A gente vai colocar vocês aleatoriamente em salinhas, os chamados breakout rooms aí do Zoom, para vocês trocarem informações e encontrarem 3 coisas incomuns em comum. Ou seja, 3 coisas que vocês fazem, vocês gostam, coisas que aconteceram com vocês, mas que não seja do mundo do ordinário. Né? Que seja algum hobby diferente, alguém famoso que você conheceu, uma mania que você tem. A gente quer aí abrir um pouco o seu baú de esquisitices e coisas incomuns que você tem, para você ver se você encontra alguma coisa em comum com essas outras 2 pessoas. Tá? É só um bate-papo mesmo, um aquecimento, como eu falei, para a gente fazer um networking e se conhecer antes da gente entrar na jornada. Então, a gente vai mandar vocês num raio para uma sala de 3 pessoas e a gente vai dar 5 minutos para esse bate-papo, depois a gente volta aqui para saber como foi. Beleza? Vou liberar. Valeu, Steph.
Estamos voltando, galera, povoando a sala grande de novo. Algumas pessoas tiveram bastante tempo de conversar, outras um pouco menos, que a gente ainda estava com as portas abertas aí, a galera estava entrando, se juntando a gente. Sejam bem-vindos, então. Espero que tenham conseguido aí, pelo menos uma parte de vocês, trocar um pouquinho. E aí a gente vai dar início à nossa jornada aí. A Stephanie colocou para vocês no chat um link para o Miro, que é onde vocês vão poder deixar ali um registro, primeiro da motivação que traz vocês até aqui hoje, depois dúvidas, perguntas que vocês tenham para a gente, e aí ao longo da jornada também arrasta insights que vocês estejam tendo durante o nosso papo, e no final lá tem uma avaliação, I like, I wish, e tem também um espaço em branco, um mural de recados para vocês deixarem seus e-mails, um beijo para o pai e para a mãe, uns links importantes que vocês queiram compartilhar de livros, sites, artigos, vídeos, etc. Então, o espaço lá é de vocês também, beleza? Então, sem mais delongas, meus caros, espero que tenham conseguido aí trocar um pouquinho com a galera e depois, no final, a gente pode ficar batendo um papo também, se alguém tiver disponibilidade. Começo apresentando a Ecos. A Ecos é um laboratório de inovação que foi criado no Brasil, é global e independente, hoje a gente não está associado a nenhuma outra instituição ou marca, mas sim somente a essa organização que a gente criou em São Paulo e tem hoje representação de escritórios em Portugal e também na Austrália, onde estão os sócios fundadores. A Ecos recentemente se tornou um membro da Global Design Thinking Alliance, que é uma aliança de praticantes de Design Thinking no mundo inteiro. Então, nesse mapa aí você pode ver quem são os fundadores e também os afiliados. São, na grande maioria deles, associados a universidades e se dedicam a aprofundar o estudo de Design Thinking e a prática em diferentes organizações, em diferentes segmentos. E a Ecos hoje faz parte do GDTA. A gente combina design e negócios para transformar organizações e sociedade, ou seja, a gente usa o pensamento do design, a estratégia do design, os valores do design, para fazer uma intervenção nas organizações, nos negócios, para levá-los em direção ao que a gente chama de futuro desejável. Desejável pelas pessoas, pelos participantes, de uma maneira ética e inclusiva, onde todas tenham voz. Então, a gente acredita nesse poder do design como poder de transformação de realidade. E a transformação deve começar hoje, com as pessoas que estão aqui hoje, para construir um futuro que a gente escolha, do qual a gente escolha o destino. Quando a gente fala em design, a gente está falando aí, essencialmente, mais conhecido do verbo to design, né? Que vem do inglês to design, significa projetar. Então, quando a gente projeta alguma coisa, obviamente tem aí um destino, né? Um sujeito para quem a gente vai projetar. Então, quando a gente pensa em fazer o design de organizações, de culturas, de aprendizagem, o que for, a gente precisa levar em consideração quem é que está envolvido. Então, por isso que a gente fala que a empatia é a alma do design, é o centro, né? É quando a gente tem a compreensão do outro para quem a gente vai trabalhar. Então, sem a compreensão de como esse outro enxerga o mundo, o design não faz sentido, ele passa a ser uma tarefa completamente desconectada das pessoas. Por isso que o outro nome do design também é design centrado no ser humano, human-centered design. E aí, obviamente, a competência, o skill de empatia é tão fundamental para a gente poder conseguir realizar um trabalho efetivo. O que a gente percebe nos dias de hoje é que, mais do que nunca, a gente precisa colocar as pessoas no centro das nossas decisões. Se a gente quiser realmente transformar as vidas dessas pessoas e que elas tenham aderência, que elas tenham vontade de se aproximar dos serviços que a gente oferece. Então, a única maneira é colocar as pessoas, conhecê-las e colocá-las no centro dessas decisões. Então, com essa abertura em mente e com essa
credencial de laboratório de inovação, de experimentação centrado no humano, é que eu trago para vocês aqui essa apresentação, onde eu disse no comecinho da noite, que eu vou fazer um compartilhamento do que a gente vem aprendendo, do que a gente vem vendo acontecer nos nossos ambientes de aprendizagem, e obviamente que essa proposta aqui ela não se esgota em si, ela é uma aquarela leve de algumas coisas que vêm acontecendo, que aí eu trago alguns insights aqui para compartilhar com vocês. Eu decidi nomear essa noite aí o papel do design das experiências de aprendizagem na facilitação, porque eu entendo que existe uma relação muito direta entre o que você proporciona em termos de espaço, de abordagem, de atividades, e o papel do facilitador que vai atuar ali como esse ente, esse ser que vai mediar a aprendizagem, que vai facilitar a aprendizagem em qualquer um dos ambientes. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui está em grande parte documentado nesse toolkit que a gente tem internamente da Ecos. Eu já respondo, porque muita gente pergunta, está à venda, está disponível? Não está. Esse é um material nosso, uma ferramenta, nossa engenharia de trabalho, que eu tenho muito prazer aqui em compartilhar com vocês, então eu trago para vocês o raciocínio, mas a gente não tem esse material para disponibilizar. Depois a gente vai deixar a live gravada disponível, a gente vai disponibilizar o Miro também para vocês, então fiquem aqui com a gente que a essência, o coração do que tem nesse toolkit está sendo compartilhado com vocês aqui hoje à noite, tá bem? Então a gente tem não é nem metodologia, mas é uma abordagem que a gente chama Design de Experiência de Aprendizagem, que é o DEA, e com o advento aí da pandemia e com essa mudança para o trabalho remoto, ele virou um DEAR, ele virou um Design de Experiência de Aprendizagens Remotas. Então, a gente conseguiu aí incorporar também muito do que a gente veio observando e aprendendo na prática, na marra, né, com os ambientes virtuais, e a gente começou a incorporar alguns desses conhecimentos nesse toolkit que agora se chama DEAR, Design de Experiência de Aprendizagem, com Rzinho remota, para trazer essa prática para cá também. Então, eu dividi essa apresentação em dois pilares. Quando eu falo assim, o papel desse design de experiência de aprendizagem, eu entendi que existe a abordagem que você usa para a aprendizagem, seja ela qual for, e os elementos dessa abordagem, né, e aí que eu não estou qualificando, e o design da jornada em si. Depois que eu escolhi a minha abordagem, a minha metodologia, o meu método, eu preciso, de fato, escrever o passo a passo, o que é que a gente imagina que vai acontecer ao longo da trajetória. Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses dois itens, a nossa abordagem, os elementos que a gente usa, e o design da jornada, como é que a gente faz esse design dessa jornada, quais os elementos que a gente trabalha e o que a gente leva em consideração quando a gente constrói as jornadas de aprendizagem aqui na Ecos, fazendo sempre essa correlação com o papel da facilitação. Tá? E aí, lembre-se que vocês podem levantar a mão ou abrir o microfone aí para fazer alguma intervenção, mas no finalzinho eu estou deixando aí 10 minutos para a gente trocar uma ideia, até para vocês também compartilharem um pouco da experiência de vocês. Sté, vou te pedir para você fazer um monitoramento para mim, e como eu estou com as telinhas fechadas, se tiver alguma mão levantada, só me avisa, porque agora eu deixei tudo fechado só para poder ver alguns rostinhos e os meus slides. Então, bora lá. Pegando a abordagem e os seus elementos, que é esse primeiro item, o papel da abordagem que você escolhe para construir uma experiência de aprendizagem, essencialmente, para o facilitador, é estabelecer o ethos do jogo e as suas fronteiras. Ou seja, como é que a gente vai jogar esse jogo aqui? Como é que a gente espera que os participantes envolvidos, os atores, se comportem? Quais são os hábitos, as atitudes, o que é possível acontecer, o que não é possível acontecer e quais as fronteiras desse jogo? Né, onde é que estão os limites, o que pertence a esse universo e o que não pertence. Então, para o facilitador, ele ter uma visão mais ou menos clara de qual é o território onde aquela experiência está acontecendo. No nosso caso, na Ecos, na Escola Design Thinking, a nossa abordagem é o design, a aprendizagem pelo design, e o Learn by Doing, que é uma metodologia ativa de aprendizagem que vocês já devem conhecer, que é muito falado, que é a aprendizagem, o aprender fazendo, né? A aprendizagem pela experiência em si. Então, se a gente pegar a abordagem do design, só para exemplificar, tudo que a gente faz, todas as experiências de aprendizagem que a gente vai construir, elas estão à luz dessa nossa abordagem, que é composta pelo design e o Learn by Doing, a metodologia ativa. Então,
Por exemplo, e eu, de novo, né, eu não vou esgotar aqui todos os elementos da abordagem, mas dentro da abordagem do design, a gente tem os valores, que são bastante divulgados, né, que são empatia, colaboração e experimentação. Então, nossas experiências de aprendizagem sempre vão levar em consideração esse valor da empatia, que é conectar com as pessoas que estão participando daquela experiência de aprendizagem, seus perfis, suas necessidades, seus hábitos, seus anseios, as suas individualidades. A gente vai levar em consideração a colaboração, a gente sempre vai partir de um pressuposto que a gente está lá para colaborar, tem esse elemento de construção junto com o outro, e o elemento terceiro o terceiro valor do design, que é a experimentação, que é a gente se lançar a fazer coisas que a gente não tem muito certeza do que vai acontecer, a gente vai testar, a gente vai com essa mente da curiosidade para experimentar atividades, relações, conhecimentos, enfim. É esse laboratório mesmo de experimentação. E uma outra coisa super importante, quando a gente trabalha com abordagem de design para fazer experiência de aprendizagem, é esse centramento no humano. Falei para vocês, né, que o outro nome do design thinking é design centrado no humano, human-centered design. Então, para começo de conversa, o que a gente precisa entender é quem são as pessoas envolvidas nessa experiência. Né? E para isso a gente conta com uma ferramenta do design que é a persona. Também já está super difundido no mercado, mas só para a gente ter aqui um conceito para iluminar, seria a persona é uma descrição, ainda que fictícia, ela tem um pé na realidade. Ela nasce a partir de uma coleta de evidências que a gente faz de pessoas reais, de entrevistas, observações, pesquisas que tenham a ver com o nosso produto. Então, para fazer uma experiência de aprendizagem hoje, se é uma experiência inédita, a gente não tem nenhum registro histórico, a gente começa a investigar as pessoas que teriam interesse e a gente traz essa persona dessas pessoas projetadas, que seriam as pessoas para quem a gente vai fazer a experiência. Se a gente já tem um histórico, aí a gente vai fazer uma composição a partir das pessoas que já participaram das experiências anteriores. Tá? Então, a persona ela nos dá essa orientação humana para o nosso projeto, para o nosso design, experiência e aprendizagem. Vocês estão vendo aqui, são 3 personas reais que a gente usa na Ecos, o Diego, a Paula e o Matias. As pessoas não têm esses nomes, não são pessoas reais, mas elas são esses arquétipos que a gente construiu a partir do entendimento que a gente teve de alguns anos de conhecimento do nosso público. Então, a gente traz aí um pouco das histórias dessas pessoas, as necessidades, os objetivos, as dores, os anseios, para a gente poder fazer o desenho sempre alinhado com essas necessidades. E uma outra ferramenta que a gente usa do design para fazer essas experiências é uma chamada Jobs to be Done. Jobs to be Done é muito usado em design de serviço, e o conceito é o seguinte, né? Sempre quando você contrata, compra, usa um serviço, a ideia do Job to be Done é que existe uma tarefa por detrás que você quer executar e que você projeta naquele serviço para ele realizar para você. Então, quando você se matricula num curso de MBA, por exemplo, você pode estar querendo ter um acesso a outro tipo de carreira, outro tipo de oportunidades profissionais, você pode estar querendo se aprofundar para ter um desempenho diferenciado no seu trabalho. Então, todas essas são tarefas que você precisa executar, são seus objetivos, e aí você projeta no MBA esses objetivos, porque supostamente o MBA vai satisfazer essas suas necessidades. Então, seus jobs to be done são essas tarefas aí que o MBA te ajudaria a realizar. Então, a gente considera, no design das experiências de aprendizagem, quais os jobs to be done das nossas personas, né? Então, o Diego, que é um designer, a Paula, que é uma gerente de RH, o Matias, que é um técnico, o que eles precisam fazer e como que os nossos cursos, a nossa experiência de aprendizagem ajudariam essas pessoas a resolverem esses jobs to be done. Esses são 2 elementos que a gente usa na abordagem do design. Aí, para falar um pouquinho da abordagem do Learn by Doing, que é essa metodologia ativa, ou seja, a gente coloca o aprendiz no centro do processo de aprendizagem, ele vai experimentar, fazer coisas, construir coisas,
e depois ele vai pensar, refletir a respeito daquilo que ele fez e derivar alguns princípios para aplicar em próximas oportunidades. Então aqui tem vocês estão vendo na minha tela um esqueminha simplificado, representado pelos verbos fazer, refletir e aplicar. Então a gente sempre parte no desenho das nossas experiências de algo extremamente concreto. A gente propõe que as pessoas façam coisas, como hoje. Eu propus que vocês entrassem no Miro, vem lá, o pessoal coloca aí, joguei vocês assim no tanque para sair nadando, nem perguntei quem, quer dizer, até falei, não sei quem usa Miro e tal, mas é uma experiência, o learn by doing. Se alguém nunca usou Miro, se alguém nunca usou Zoom, entrou aqui e já está experimentando, está aprendendo ao mexer, ao se esfregar aí com a experiência. Aí depois que a gente faz essa atividade mão na massa, como se fala, a gente vai poder compartilhar um pouco dos resultados, a gente vai poder observar o que aconteceu, a gente vai poder discutir e depreender alguns princípios. Então, nesse processo de reflexão, a aprendizagem ela começa a atingir algumas camadas mais profundas. Para aí depois a gente estar equipado para aplicar isso no mundo real, né? Tem a expressão horrível, mundo real, como se a gente visse numa ficção, um videogame, mas isso também é mundo real, mas é só essa transferência das habilidades que a gente começou a elaborar e assimilar para uma aplicação diversa daquela do ambiente de prática onde a gente estava inicialmente. E aí, então, a gente estaria mais apto, mais confortável, mais seguro para aplicar isso em outras situações similares ou diferentes. É quando a gente já se torna aí conscientemente proficiente em alguma habilidade ou alguma atividade. Né? Então, de novo, obviamente, isso aqui é muito mais profundo, mas é só para dar para vocês um pouco aí de visão de quais são as nossas abordagens. O design e o learn by doing, a gente fala learn by sharing também, que é aprender fazendo e aprender compartilhando. Quando a gente compartilha, a gente aprofunda também um pouco do nosso conhecimento. O segundo item que eu trouxe para vocês é, em si, além da abordagem e seus elementos, o design da jornada. Que é, cara, a hora que eu vou sentar ali a bunda no banco, como é que eu vou desenhar uma jornada de aprendizagem, pensando que depois eu vou precisar facilitar, eu vou precisar ter facilitadores que naveguem nessa abordagem. Então, eu compus aí 6 elementos, que eu vou decupar um pouquinho para vocês, falando do papel de cada um deles dentro do design da jornada com relação ao desempenho do facilitador. Então, começando com os conteúdos, o papel do conteúdo, quando você faz o design da jornada, é meio autoexplicativo, mas o conteúdo ele vai dar aquele escopo e a profundidade do material, da base conceitual e prática do que vai acontecer. É o nosso recorte. Né? Então, os conteúdos vão ser esses, nesses temas, e eu vou levar as pessoas a conhecerem determinados assuntos durante esse tempo. Então, é mais ou menos aí esse recorte, o universo que a gente está trabalhando e ajuda o facilitador, então, a navegar dentro dessas fronteiras, poder fazer as escolhas, inclusive de materiais extras, de substituições dentro daquilo que está sendo proposto. A gente usa aqui na Ecos um canvas para esse desenho de conteúdo, que não se restringe só ao conteúdo, é um pouquinho maior, como vocês vão ver, mas a gente chama esse canvas de raio-x. Tá? É um raio-x que dá para a gente uma visão de raio-x da estrutura dessa experiência de aprendizagem, a parte estrutural mesmo, não é o que vai manter essa aprendizagem de pé. Então, o que a gente procura responder nesse canvas? A partir da persona, veja, aqui no meio eu tenho até 5 personas que podem ser contempladas, sempre partindo daquilo que eu falei, né, dos jobs to be done, das personas. Que necessidades essa experiência deve atender? Que tarefas essas minhas personas precisam realizar depois que elas saírem do curso da aprendizagem, que é aí o job to be done? Que conhecimentos e competências eu preciso incluir nesse meu programa para que as pessoas absorvam, pratiquem e consigam realizar o que elas precisam? Que experiências e atividades eu preciso construir, né? Quais são ali os momentos em que as pessoas vão estar envolvidas em algo prático? Que ambiente e espaço? Aqui eu tomo aquela decisão se vai ser presencial, se vai ser à distância, se vai ser híbrido. Hoje, mais do que nunca, essa decisão é super importante, ser tomada em função dos participantes, das condições
de segurança e da experiência de aprendizagem em si, e que projetos ancoram a aprendizagem, ou seja, não adianta eu também fazer uma aprendizagem, como a gente falou do Learn by Doing, ficar numa base conceitual, expositiva, teórica, e não dá para as pessoas a oportunidade delas colocarem isso em algum projeto, em alguma execução que dá essa ancoragem para a aprendizagem, ou seja, onde a aprendizagem se comprova na execução dos próprios participantes. Então, nesse raio-x, a gente coloca todas essas informações que é o nosso ponto de partida, que faz esse recorte desse escopo aí dos conteúdos, conhecimentos, competências que a gente vai colocar no na nossa experiência de aprendizagem. Aí, antes de ir para esse segundo, eu preciso fazer uma observação aqui, que essa narrativa que eu estou construindo com vocês, ela não é linear, tá, gente? Então, ela é composta, imagina uma parede cheia de post-its, a gente coloca esses canvas e a gente vai fazendo preenchimento, não simultâneo, mas orgânico dessas ferramentas. Não é assim, depois que a gente terminou a persona, a gente vai e preenche o raio-x. A gente vai entendendo uma ferramenta a partir do preenchimento da outra. Então, esse pensamento do design, que é um pouco mais distribuído, mais sistêmico, a gente também aplica na construção desse raciocínio. Então, por favor, não entendam que, depois que eu construí o raio-x, agora eu vou definir os objetivos, porque não faria sentido, né, eu ter os conteúdos sem ter os objetivos. Então, foi só uma escolha minha didática aqui de colocar um conteúdo logo depois do outro, mas não existe essa linearidade. Eles são construídos meio que concomitantemente. Então, os objetivos da jornada também é super claro. O papel do objetivo numa jornada é dar para esse facilitador o norte. Né? Muitas vezes eu vi facilitadores se debatendo com complexidade do que estava acontecendo e não sabendo sair daquela complexidade porque tinha perdido o norte ou o sul. Né? Para onde que a gente está indo? Qual era o objetivo e esse grupo precisa chegar ou entregar ou concluir o quê? Então, o objetivo dá para o facilitador esse rastro de luz para conduzir o grupo, orientar o grupo, facilitar o grupo em direção àquilo que foi combinado com eles, que foi acordado com eles no começo. Né? E aí, obviamente, quais componentes que ele vai usar nessa jornada para que as pessoas consigam atingir esses objetivos. A gente usa um canvas de jornada na Ecos para fazer esse desenho. E aí a gente divide sempre os objetivos em macro e subobjetivos, que também não é nada novo, isso é mais velho que andar para frente, mas é importante que a gente tenha esse macro objetivo que empacota a experiência geral, ou seja, no final dessa experiência, o que eu quero atingir como macro objetivo. E aí eu posso fragmentar essa experiência em micro-objetivos que podem ser divididos em unidades cada vez menores, que podem ser semanas, podem ser dias, pode ser horas, dependendo aí da duração da jornada que você está imaginando com os seus participantes. Esse canvas aqui nosso, ele foi inspirado num material muito bacana dos nossos colegas da Chaos Pilot. Não sei se vocês os conhecem, mas eu coloquei, não, sumiu. Acho que está em outro lugar, gente. Juro que eu tinha colocado. Depois eu mando para vocês, se não tiver num outro slide. Que são os Learning Arches, que são os arcos de aprendizado da Chaos Pilot. Então, eles têm uma metodologia que é aberta, que ensina aí os facilitadores a desenharem a instrução a partir desse princípio dos arcos, esses arcos se intercruzam. E eles têm os 5 E's, que eles chamam os 5 E's da jornada, que a gente também usa na Ecos, que são, em português fica uma coisa meio estranha, gente. Em inglês sempre acho que fica mais dito o que precisa ser dito. Em português são palavras... Eu tentei usar o português aqui com 5 E's, ficou meio esquisito, mas veja, o importante é que vocês peguem a noção. Excitação, entrada, engajamento, escape e extensão. Excitação é o excitement, é quando você gera aquela ansiedade, aquele apetite, né, por participar de alguma coisa. Então, é a primeira fase de uma jornada onde você levanta o apetite dos participantes. O segundo é a entrada, é quando, de fato, eles já estão dentro da sua experiência, passam por aquele portal que separa o exterior do interior e já se sentem parte daquela experiência. O terceiro E é o engajamento, onde as pessoas
de fato, são envolvidas na experiência, são convidadas a participar, estão completamente imersas naquela experiência. O E de escape é o exit, em inglês, que é saída. Então, só para manter o E, não vai escapar de nada, mas é a saída da experiência, é como você sai dela, e aí já é o desligamento mesmo, é quando você encerra um ciclo, encerra todos os arcos, é a saída. E o quinto E é a extensão, que eles chamam de extension, que é qual é o resíduo que a gente vai deixar? O que é que fica com as pessoas depois que elas passaram por todas essas outras 4 fases? Pode ser algum artefato, pode ser algum ritual, você pode compor da maneira que você quiser. Então, a gente usa, além dos objetivos dos Learning Arches, a gente usa esses 5 E's da Chaos Pilot, que eu vou mandar a referência para vocês também, que é do design de experiência de design de experiências, que é um material muito bacana deles. Aí a gente tem o próximo elemento do design da jornada, que é o roteiro, cujo papel é coreografar e concatenar os movimentos. Então, imagina o facilitador aí como um coreógrafo, né, que vai ter uma galera que vai ter que montar um espetáculo, e tem uma música, e tem um ritmo a seguir. Então, tem uma certa orientação de passos ali para a gente conseguir executar essa peça. Então, a gente vai precisar montar um roteiro, que não é necessariamente um script, sabe? Que diz, assim, exatamente o que é que deve acontecer, mas são as noções do bailado, né? Dessa dança que precisa acontecer entre essas pessoas e que movimentos estão conectados com quais, para a gente poder chegar onde a gente precisa. A gente usa aqui um canvas de roteiro, onde a gente detalha o que a gente espera que aconteça. Então, de novo, né, a gente que facilita processos complexos e facilitamos a emergência, onde o que acontece é observado e nutrido de acordo com as intenções daquelas pessoas que estão ali, dificilmente a gente vai gravar na pedra o que é que deve acontecer, e muito menos forçar que aquilo aconteça. Né? A facilitação ela é baseada em intervenções que geram modificações no grupo, que a gente observa como facilitador, e aí a gente parte para uma próxima intervenção, sempre seguindo um loop. Então, esse canvas de roteiro, ele é um detalhamento do que a gente espera que aconteça a cada micro momento. Por que a cada micro momento? Porque isso aqui a gente empresta do design de serviço. O design de serviço é aquele que olha a experiência do usuário e desce com uma lupa para ver todos os pontos de contato, todas as interações das pessoas com um determinado serviço e explode aquilo, não no mau sentido, mas explode e amplia aquilo para ver que elementos de valor a gente pode agregar para aquele micromomento para que deixe as pessoas mais satisfeitas, para que elas performem melhor o que elas quiseram performar e assim sucessivamente. Então, a gente traz esses micromomentos no sentido de detalhamento do cuidado, né? E não da coisa controladora de a cada segundo eu tenho que ditar o que vai acontecer, mas sim da gente ter um olhar para o detalhe. Acho que esse olhar do facilitador para o detalhe é muito importante. E, não menos importante, como que um momento, como que um micromomento se conecta a outro. Porque muitas vezes também eu ouvi... Pode fechar para mim, está? Estourando aqui, valeu. Além dessa construção, desse design dos micromomentos sequenciais, quando eu termino um bloco e começo um outro, tem um espaço aí, né? Pode acontecer um espaço que muitas vezes as pessoas não se dão conta e fica aparecendo uma valeta, sabe? Assim, quando você está conduzindo um grupo e não pensou naquela conexão, dá um susto, assim, dá um branco. Tipo quando você está vendo uma peça de teatro e não entra nenhum ator, nada acontece, o palco fica vazio, são chamados brancos, né? Que teve ali um erro de sequência ou não teve um ajuste bacana, mais fluido entre uma etapa e outra. Então, esse cuidado com as conexões ali entre um movimento e outro é super importante na hora que você constrói um roteiro e também para o facilitador tomar cuidado com essas passagens, o que vai acontecer naquela passagem. Daqui a pouco a gente vai falar dos momentos aí de passagem também.
O roteiro tem outros nomes, né? Vocês podem ter visto aí outras aplicações como tempos e movimentos. Quando eu trabalhava como gerente de marketing na cultura inglesa, a gente trabalhava muito com eventos grandes e vinham planilhas gigantes de tempos e movimentos. Quem eram os fornecedores, onde é que eles tinham que estar, o que eles tinham que fazer. Era uma espécie de um roteiro. Pode ser um plano de aula, a gente pode chamar também um roteiro de plano de aula, ou roadmap, né, emprestando aí os nossos anglicismos de novo, que é mais ou menos um mapa da nossa estrada, do nosso caminho que deve acontecer ao longo do tempo. Tá bom? Próximo, plataformas, ferramentas e evidências. Ou seja, onde é que essa nossa experiência vai acontecer, qual que é essa arena, não no sentido de espaço, mas de plataforma mesmo, que ferramentas, quais objetos, quais artefatos a gente vai usar para potencializar essa aprendizagem e quais evidências eu vou oferecer para as pessoas terem essa lembrança além da abstrata, da virtual, que acontece ao longo do processo. Então, o papel de plataformas, ferramentas e evidências é justamente tangibilizar, é dar uma concretude para aquilo que está acontecendo com os participantes, para apoiá-los naquele processo, né, dar uma sustentação, uma camada de sustentação para o que está acontecendo, e também expandir a experiência para além daquela arena onde a gente se encontra ao vivo, de maneira síncrona. Então, vamos ver como que isso acontece. Isso foi muito ampliado aí pelo nosso distanciamento social. Então, falando de plataformas aí, a gente agora está juntos nessa plataforma Zoom, que é um espaço essencial para o facilitador formar e sustentar o campo, que é esse ambiente, é um campo de força mesmo, imaginário, mas não menos potente e significativo, de conexão humana e de trocas. Então, quando a gente pede para que as pessoas abram as câmeras, é em função do fortalecimento, para que a gente possa se olhar, a gente possa continuar trocando por outra linguagem que não só a falada, né? E o ambiente virtual nos roubou isso profundamente. Aí quando a gente liga a câmera, então, a gente podia fazer uma chamada lá no Clubhouse que dava no mesmo, mas não é o caso. Então, essa plataforma, ela serve para formação e sustentação do campo, para compartilhamento, para momentos de reflexão coletiva, para convergência do grupo, aí essa lista vai embora, né? Que é a nossa arena aí de troca e convivência. Aí a gente tem plataformas assíncronas, né? Que são sites e ambientes de aprendizagem digital. A gente tem na Ecos a Ecos Online, que é uma plataforma onde o ensino, a aprendizagem é expandido. Então, depois das nossas interações, os participantes podem ir para lá para ter autonomia no seu estudo individual, que é semi-guiado, né? A gente deixa lá uma árvore de orientação de capítulos, de conteúdos, mas, de novo, não tem uma linearidade, porque seria contraditório também a gente seguir uma linearidade absoluta da aprendizagem. Então, a gente deixa aberto para que os participantes possam navegar por onde eles acharem mais interessante e acharem que tem relevância para eles naquele momento. Outras ferramentas aí, recursos, o Miro, que a gente começou usando hoje, que é um substituto das nossas impagáveis paredes de post-its. Então, esses caras devem ter faturado milhões e milhões de dólares, mas também nos tira de uma roubada da gente não conseguir mais ter essa construção do pensamento visual, que é tão importante para o design, a gente escrever, produzir, se falar e ver ao mesmo tempo, né? Produz ali uma amálgama colaborativa que é muito rica para o facilitador poder observar esse movimento enquanto todos constroem e moldam esse conhecimento. E o Slack, que é uma outra plataforma que a gente usa também, de novo, gente, parênteses aqui, eu não estou vendendo nenhuma plataforma em si, porque existem outras paralelas, tão boas ou melhores, mas eu estou dando um exemplo que a gente usa e como a gente usa, que eu acho que fica mais prático, né? Então, a gente, na Ecos, usa o Slack, que é essa plataforma de comunicação assíncrona. A gente entra lá, forma grupos, os participantes das nossas experiências se comunicam, planejam apresentações e depois a comunidade continua
depois da experiência de aprendizagem terminada. Então, pode ter ali uma comunidade de troca, de prática, de relevância muito grande para as pessoas que se juntaram em torno de algum tema comum, né? Como o de facilitação ou design, por exemplo. E aí, por fim, os artefatos. Né? Os artefatos são aqueles que tangibilizam a entrega, a experiência, e servem muito para aquele quinto E da extensão, que eu falei ali dos 5 E's da experiência. Na fase da extensão é o que as pessoas levam para além da experiência, é o que atravessa a porta para fora. Então, quando a gente trabalhava presencialmente, hoje a gente não está fazendo experiências de aprendizagem presenciais ainda, a gente tinha aí cadernos, a gente tinha post-its, canetinhas, etc. A gente tinha esse user board, que a gente continua usando virtualmente, mas era um artefato importante, com uma fotozinha Polaroid, que ficava na parede, disponível durante toda a experiência de aprendizagem, para que os participantes também pudessem ir lá fazer uma cola. Ai, como é que chama aquela menina? Deixa eu ir lá ver o nome dela. Então, promovia ali uma espécie de cola social também interessante. E, digitalmente, a gente continua usando cards e toolkits que são entregues hoje em forma de e-book, mas que dão essa possibilidade de continuidade do estudo, aprofundamento e uso em outras esferas depois, para além da experiência de aprendizagem. Então, no curso de facilitação, as pessoas levam um kit de cards com técnicas de facilitação. Então, por exemplo, aqui, escuta para pontos de acordo é uma técnica que é descrita no card e as pessoas podem usar de cola quando estão facilitando uma reunião presencial ou online como consulta. Então, esses tangíveis, esses artefatos, eles apoiam e expandem a experiência de aprendizagem. Aí chegamos no ritmo, que poxa, quando a gente concatenou ali a coreografia, os movimentos, os objetivos, os conteúdos, tudo poderia ficar muito flat, né? Numa onda só, num tom só. Imagina o quanto isso ficaria chato e desafiador para as pessoas acompanharem longas jornadas num tom só. Então, o papel do ritmo para o facilitador é para que ele possa arranjar, como se fosse uma música, e modular as intensidades dos diversos momentos. Então, ele vai olhar lá para aqueles learning arts que a gente viu, os objetivos, os subobjetivos, e vai começar a ver as intensidades. E vai poder manipular essas intensidades como se fosse uma música. Como é que eu quero que a minha música comece? Como que ela vai convidar as pessoas para a pista de dança e como é que ela vai terminar. Então, a gente vai pensar em facilitação de ritmos da nossa experiência em diversos momentos. Então, aqui na Icos, a gente tem vários outros. Eu vou mostrar para vocês 3, que são os que a gente considera essenciais. Então, onde você vê ali aula, show, a gente até evoluiu isso. Isso é de um material que já foi iterado. A gente não tem aula show, a gente tem momentos. Então, dentro de uma aula, existem momentos show, momentos lab e momentos de respiro. O que é isso? Que a gente vai sair cantando Beyoncé? Não, não é esse momento show, poderia até ser. Mas o momento show é onde a gente vem mostrar, do show mesmo, de mostrar alguma coisa. Então, tem uma exposição, tem um compartilhamento a partir do facilitador ou do líder de experiência de aprendizagem para os participantes. O momento lab é um momento de construção, de laboratório, onde as pessoas vão efetivamente usar ferramentas, vão se engajar, se esfregar lá na experiência para derivar depois reflexões e compartilhar o que aconteceu com elas. E o momento respiro é aquela hora, então, galera, vamos agora dar um tempo, vamos fazer um break, ou vamos fazer uma reflexão escrita. É uma hora onde tem um movimento de cognição menor. É um momento de dar uma desligada, dar uma baixada na onda cerebral, porque ninguém aguenta tiro, porrada e bomba 90 minutos, 100 minutos, sei lá quanto tempo. Então, precisa ter essa modulação, e a partir da modulação do ritmo, o facilitador consegue trabalhar aí com os picos de energia das pessoas que estão participando. A gente usa para esse desenho um canvas de ritmo mesmo, que ele é conjugado com aquele dos Learning Arts, e é crucial para o engajamento, né? Para a gente conseguir ali ter a atenção das pessoas totalmente 100% dedicada, e nos momentos que a gente pode ali deixar a distração reinar. A gente tem um ritmo que foi escolhido para a escola Design Thinking,
que é um ritmo que a gente determinou, um ritmo contemporâneo, urbano, jovem e dançante. É quase como se fosse um ritmo mãe, assim. É um ritmo, ou ritmo pai, sei lá, do qual devem derivar os ritmos das nossas experiências de aprendizagem. Aí eu vou mostrar para vocês agora, vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, para colocar este ritmo para vocês ouvirem e sentirem o ritmo da escola. Só um minutinho que eu vou colocar no meu Spotify aqui, tá aqui. Aí vocês me avisem se não tiver o som. Um segundinho, eu vou aumentar agora. Sintam, então, só nos primeiros 30 segundos, aí vou deixar rolando, o que esse ritmo provoca em você. Né? Na hora que você está ouvindo essa música, esse som, sintam aí, depois a gente vai pedir para vocês compartilharem no chat o que vocês estão sentindo. Deixa eu só colocar aqui a minha janelinha e a música para vocês saberem qual é também. Bom, a música continua, mas eu parei aqui só para dar um gostinho. Joguem aí no chat para mim o que vocês sentiram, que impacto aí que ela gerou em vocês. Energia, um suspense, olha que legal. Criatividade, dá um balanço no corpo, faria entrar no flow de uma atividade. Energia psicodélica, animação total, movimento, batida no coração, animação pensante. Olha que legal. Energia, movimentação, disposição. Cyberpunk, bem alto astral, constância e dinâmica. É isso, gente. Então percebam o quanto a gente provoca com um som, né? Então essa sabedoria da música, né? Essa conexão que acontece para além do verbal, para além do racional, é muito importante na experiência de aprendizagem. Como é que você vai conectar essas pessoas a partir de um ritmo que seja intencionalmente desenhado por você? Então esse é o papel aí do ritmo, né, nas nossas experiências. E aí, só para mostrar aqui um gráfico, que é a próxima tela, olha aqui, então, os movimentos aí, né? Eu tinha mostrado o momento show, lebe, respiro, mas se você pensar numa música, tem ali o momento de entrada, que é mais pianinho, né, mais suave, aí entra uma batida, aí tem um momento uau, que entra uma instrumentação mais legal, mais pesadona, aí tem um momento respiro, que é aquela parada, né, aí, o chamado break, né, do samba, aí tem um dive, que é um mergulho. Então é como se a gente estivesse mesmo compondo uma música. Que movimentos são esses que a gente poderia lançar a mão para costurar ritmos que sejam harmoniosos, que tenham a ver com aquela nossa entrega e, acima de tudo, com as pessoas que estão ali, né? E aí, por fim, para chegar aqui nos nossos itens de design de jornada, os rituais. Rituais são super importantes para envolver as pessoas, né? Para incluir as pessoas e para dar a elas um senso de pertencimento, celebração, compartilhamento,
E é no ritual que a gente faz, que a gente dá o sentido para as coisas, né? Que algumas coisas também decantam a partir de uma outra antena, que não seja aquela lógica racional, mas dessa antena mais da coletividade humana, da emocionalidade. A gente usa alguns rituais na Ecos, então alguns deles vocês estão vivendo aqui hoje à noite. Já vi no chat ali que várias pessoas participaram das nossas experiências de aprendizagem e conhecem alguns deles. Então, o primeiro ritual é sempre esse aquecimento, né, que é um convite para as pessoas entrarem devagarinho, sentir a temperatura da nossa piscina e já irem se desconectando do mundo lá fora e já irem entrando no clima. Esse é um ritual de conexão, de excitement, né, de entrada que a gente fala. E tem o chamado já I Like a Wish, que é o que bom que e o que tal ser, que é um ritual de saída, onde a gente pede sempre que os participantes deixem o que as mais tocou positivamente e o que elas gostariam que fosse diferente. Tem um outro ritual que eu mencionei também, que é o preenchimento ali dos user boards, que é essa ficha onde a gente coloca um pouco sobre a gente, o que a gente faz, o que a gente curte, para a gente se conhecer também além do crachá, né? Que nas apresentações tradicionais, a gente diz, eu sou um engenheiro, eu tenho 35 anos, trabalho não sei aonde, que é aquela fichinha de busca de emprego. Né? Poxa, como é que a gente consegue quebrar essa camada mais densa e acessar as pessoas na sua complexidade, na sua humanidade, como vocês devem ter feito naquele ritual de warm-up, compartilhando 3 coisas incomuns. E aí o resultado final, gente, aí é uma representação visual disso tudo, né? Como é que eu vou montar um mapa de navegação para mim como facilitadora? Você pode usar uma parte gráfica, indicando os altos e baixos de energia aí da sua jornada, colocando horários, colocando conteúdos, colocando lembretes para vocês. Aí a representação gráfica e visual é a que melhor atender ao seu estilo de facilitação, obviamente. Aqui não tem um modelo, tá? Então, para resumir aí, elementos que a gente cobriu do design de experiência e aprendizagem e o papel nos facilitadores. Então, primeiro, a abordagem e seus elementos, e o segundo, o design da jornada em si. Abordagem, o papel da abordagem, estabelecer esse ethos, as regras do jogo e os comportamentos que a gente espera nessa nossa experiência juntos e as fronteiras que a gente, nos nossos combinados, não vai atravessar. E no design da jornada em si, esses elementos que são conteúdos, cujo papel é definir o escopo e a profundidade, o recorte do material que a gente vai navegar, os objetivos que definem esses destinos também que são acordados com o grupo e os componentes que a gente vai levar na jornada, qual que é essa nossa bagagem que a gente precisa se equipar para chegar lá, o roteiro, que é a nossa coreografia, né, essa concatenação dos movimentos para ninguém se pisar no pé, que hora que a gente vai respirar e etc., sendo sempre aberto a uma flexibilidade, a uns convites para as danças e não uma exigência que todo mundo tem que coreografar igual e só porque o facilitador convencionou. Plataformas, ferramentas e evidências que trazem essa tangibilização, o apoio e a expansão da experiência de aprendizagem. É super importante esses artefatos estarem presentes de alguma maneira ao longo desse trajeto. O ritmo, que como uma música arranja e modula essas intensidades dos momentos, e os rituais, que são esses momentos de celebração, de entrega, de reflexão, onde a gente se envolve, a gente se sente mais pertencente àquele grupo, como uma tribo, como uma gangue, ou sei lá, que nome você queira dar para um agrupamento de pessoas que estejam seguindo um objetivo em comum. Gente, para fechar essa minha fala, a gente ainda tem aí uma abertura para perguntas e respostas e trocas. Eu queria trazer esse lembrete que a gente sempre faz na escola, que a inovação não acontece por nenhuma metodologia, por nenhuma ferramenta e nem por nenhum decreto. A inovação só acontece quando a gente tem a disponibilidade e faz o esforço para mudar a maneira como a gente pensa, como a gente encara a vida, como a gente age diante dos problemas. Então, para a gente
sair de configurações assim, além de mudar a configuração em si, né, que é muito pautada ali no centramento num detentor dos tempos e movimentos das pessoas, a gente precisa abrir de fato a cabeça, porque não é só reconfigurando o espaço que a gente vai conseguir fazer essa transformação. Então, eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje, ao invés de se perguntar como é que você conduz a aprendizagem de grupos, você fizesse um esforço para mudar a pergunta que você tem se feito para algo mais próximo dessa linha aqui. Como é que eu crio um contexto para facilitar a emergência da aprendizagem? Que isso é um ponto de partida bem diferente de alguém que quer conduzir uma aprendizagem, né? Mas como é que eu crio as condições, o contexto, como é que eu gero esse espaço aberto, inclusivo, compartilhado, que considera todas as pessoas na sua totalidade, para que então eu consiga facilitar o quê? A emergência da aprendizagem, porque a aprendizagem vai acontecer a partir das pessoas, não porque eu vou ensinar. Então, é uma mudança aí de paradigma, de mindset também, que eu queria convidar vocês para fazerem ao final dessa jornada. Então, a gente vai abrir agora aí para uns 5 ou 10 minutinhos de perguntas. Vou até parar aqui o compartilhamento da minha tela. Como é que a gente está de Miro? Não sei se alguém entrou depois, a gente tem um Miro que a gente compartilhou o link aí para todo mundo colocar perguntas lá, insights e arras, que é o nosso espaço de um coletivo de registros dessa jornadinha. E aí estou abrindo aqui para quem quiser levantar a mão, para a gente bater um papinho rápido antes da gente encerrar. A gente vai até 8h30, tá, pessoal? Mais 15 minutinhos aí. Hey, ao longo da conversa, algumas perguntas surgiu, aí eu vou fazer aqui, mas, gente, se eu deixei passar algumas, vocês levantam a mãozinha, tá? Por favor. Teve uma, eu acho que foi a Thay que perguntou, que ela chegou a perguntar para a gente se a gente chegou a considerar enviar os materiais físicos por correio durante a pandemia, se sim e se não, e o que fez a Ecos decidir por ter uma abordagem hoje 100% digital. Sim, quem que perguntou, está? Eu acredito que foi a Thay, deixa eu voltar aqui para confirmar. Thay. Ô, Thay, a gente considerou sim, logo no comecinho, porque a gente também não tinha muita visão do que viria pela frente. A gente pensou várias coisas, né? E aí a gente começou a refletir sobre o que seria essencial para a jornada. Então a gente chegou a uma conclusão que, num primeiro momento, os artefatos não seriam essenciais. Porque o que você precisa sempre lembrar de tudo isso que eu coloquei é qual a sua disponibilidade para montar uma experiência de aprendizagem com esses elementos e quais vão ser importantes e essenciais para aquelas pessoas naquele momento. E a gente também, como Ecos, a gente é uma empresa pequena, né? A gente não é uma empresa de treinamento para milhões de pessoas. Gente, naquele momento, disponibilizar esses recursos por correio envolvia uma logística, não só financeira, mas operacional, que a gente não tinha. A gente é um grupo super reduzido de pessoas que se organiza para fazer atendimento, fazer aula, fazer venda, né? Então, adicionaria uma complexidade na nossa entrega que talvez fosse piorar o nosso serviço. Então, ao invés de tentar encantar e dar errado e flopar, a gente preferiu ficar num território seguro e inventar a nossa presença digital com outras features, outros componentes que compensassem por aquela entrega física pelo correio. Inclusive, a gente tinha uma lojinha super legal, que tinha os artefatos lá, que as pessoas adoravam, né, que se desmaterializou no ar. Qual foi a segunda pergunta? Esther, tinha uma segunda parte? Sim, não, dessa era só isso, mas tem outra que foi feita aqui, que a Rafa mandou. Na verdade, são duas. Uma é como que a gente combina essas metodologias, então a que você apresentou, há também um pouquinho do Caos Pilot,
enfim, como que tudo isso se conecta, como que é a linha de raciocínio por trás, e também tinha um aspecto que ela colocou aqui, e aí, conforme for, você me corrige, porque eu não sei se eu entendi muito bem a segunda parte, que é... E que, de certa forma, o designer vai adaptar a melhor a sua realidade. Então, acredito que quais dessas melhor se adapta hoje para dentro da realidade do designer. Qual dessas, o quê? É que ela colocou aqui dessas novas metodologias, né? Que você trouxe um pouquinho do 6D, aquele formato da Chaos Pilot. Enfim. Olha, acho que a resposta dessa pergunta é: o grande barato de trabalhar com o design como abordagem é que o design é plural, inclusivo, sistêmico. Então, não existe preconceito nem a pau, mas não existe um rigor que diz assim, olha, isso daqui, sim, isso daqui, não. Quanto mais diversidade para o design, melhor. Né? A gente trabalha com perfis diversos e multidisciplinares, e é aí que está a beleza do design, de poder trazer o colorido de competências, de histórias, de repertórios diferentes, e a gente vai compondo a melhor solução para aquele momento, considerando todos os elementos que eu trouxe para vocês. Né? Esses são os elementos que a gente considera sempre. Então, o raio-x lá, quais são as pessoas, quais conhecimentos eu preciso aportar, o que essas pessoas precisam fazer. Então, as metodologias e o que eu vou buscar para compor essa experiência devem estar alinhados com esses objetivos, esses critérios essenciais. E é uma loucura, gente, porque a gente muda muito, a gente experimenta muito. O grande barato de ter diversos designers trabalhando com experiência de aprendizagem Next é que a gente troca e a gente compartilha, a gente recalchuta, a gente itera, a gente aumenta, a gente diminui. Não é à toa que a gente se chama laboratório de experiência. Né? Então, a gente brinca bastante. Esse elemento do play, inclusive, é um dos nossos valores, que a gente gosta de brincar no sentido de não levar tudo tão a sério, assim como fala? Tem uma expressão, perdi a expressão, mas a ferro e fogo, né? Para a gente, porque o grande barato do design é a experimentação também. Poxa, fizemos uma primeira, não funcionou, o que a gente aprendeu? Pegamos esse aprendizado e levamos para uma próxima. A gente está o tempo inteiro aprendendo. Designers de experiência de aprendizagem que aprendem o tempo inteiro. Então, nunca vai ter uma resposta correta. Às vezes, a gente aplica, às vezes não aplica uma certa metodologia, mas os princípios básicos estão sempre lá. Né? Esse learning by doing, os princípios do design, e a gente pode ir bebendo em outras fontes e incorporando outros modos de fazer. Gente, acho que eu vou deixar as próximas para o Miro, para eu poder fazer o fechamento aqui. A gente vai ser mais 8 minutinhos, e aí eu prometo que eu respondo o que tem lá no Miro. Estou vendo que vocês estão mandando muitas coisas aqui no chat também. Super agradeço a participação mega ativa de vocês. Mais uma vez, peço perdão por não termos tanto tempo de troca, mas a proposta aqui foi essa mesmo de mais compartilhar com vocês um pouco de aprendizados, né? E inspirá-los para que vocês usem esses materiais também e compartilhem com a gente a experiência de vocês. Esse conhecimento todo, ele nasce a partir da nossa prática, principalmente da minha prática da Esté aí com o Facilitation Design, que é esse nosso curso de facilitação remota, 100% online e ao vivo, que tem 6 encontros. A próxima turma acontece do dia 23 de março ao dia 8 de abril, sempre das 19 às 22 horas, onde a gente aplica todos esses princípios, inclusive a gente fala este case de uma maneira bem reduzida em uma das aulas, que é o nosso design de experiência de aprendizagem, em relação com a facilitação. Então, aí tem 6 módulos mais voltados diretamente para a facilitação de design thinking aplicado a processos e projetos de inovação. É óbvio que a gente fala de desafios genéricos também, como lidar com situações de facilitação em ambiente remoto, como lidar com os tipos difíceis, que são aqueles cão encarnado que participa das nossas sessões, né, que sempre tem. A gente nunca é cão, a gente é sempre os outros, eu brinco assim, mas a gente lida com essas situações desafiadoras o tempo todo, né, e como que a gente encara isso no papel da facilitação. E aí tem a plataforma que eu já mencionei para vocês, onde a gente estende, expande esses aprendizados
online, fica disponível por 6 meses, e o acesso à rede do Slack é vitalício, onde você tem a comunidade lá para troca. Além do Facilitation Design, a gente tem outras jornadas de aprendizagem que se conectam, se para vocês fizer sentido, Business Design, que é o design de negócios, que tem turma aí a partir de 16 de março, o Service Design e UX Design, a partir de 10 de março, e o Design Thinking, que é essa menina dos olhos, já tem 2 turmas abertas, está sempre bombando, sempre casa cheia, com a nossa querida Natália Franzon. Tem um que começa agora no dia 8 e outro no dia 5 de abril, que é diurno. Tem uma turma para quem não pode estudar à noite, das 9 ao meio-dia. Mas, tradicionalmente, as nossas turmas são aí todas das 7 às 22 horas. Para quem esteve aqui, tem cupomzinho de desconto, a gente gosta sim. Então, se você tiver com a intenção de fazer um dos nossos cursos, usa esse cupom aqui, WebinarDT10, que você vai ter um descontaço. E o Wes está aqui na sala com a gente, vou até abrir o microfone, não sei se o Wes está aqui com a gente, que não deu tempo de eu percorrer, se o nosso pessoal de relacionamento quer dar algum alô aí para a galera hoje, antes da gente terminar. Temos aí, Ju, uma palavrinha? Fala, Wes! Oi, pessoal, tudo bem? Conversei com alguns de vocês, né, aqui no Reservado. Sejam bem-vindos à Ecos, para quem não conhecia. Aproveitem o cupom de desconto, né? Ele também vale para outras experiências, né? Que podem fazer sentido para vocês também, cada um no seu momento, né? E se vocês tiverem alguma dúvida em relação a qualquer curso, podem entrar em contato comigo. Se quiserem conversar, entender qual experiência faz mais sentido para vocês, também estou por aqui. Esse é o meu e-mail, oi@ecos.cc. Fiquem à vontade, assim, e muito obrigado por terem participado desse encontro, né? Foi lindo, sim. Obrigado, gente. Valeu, Wes. Obrigado, querido. Pessoal, então não deixem de, por gentileza, lá no Miro, preencher o nosso ritualzinho de saída ou de escape para ficar no quinto E, que é o Like a Wish. O que vocês curtiram? O que vocês acham que poderia ser diferente? A gente super aprecia a participação e a gente usa, de fato, esse registro para sempre iterar as nossas experiências. Vocês são as nossas personas aqui. Foi um grande prazer para mim estar aqui hoje à noite, ver carinhas tão queridas, pessoas que eu estou com saudade, pessoas que eu conheci pela primeira vez. Então, em nossos contatos, se vocês quiserem meu e da Esté, para também puxar uma outra conversa sobre o curso, sobre experiência de aprendizagem, sobre o que vocês quiserem, a gente sempre gosta muito de conversar. Um grande beijo para todo mundo, e aí fico aqui mais alguns minutinhos se alguém ainda quiser trocar uma ideia, mas tem também o mural de recados lá no Miro. Obrigado mesmo, boa noite e uma boa semana para vocês.